Olá, aluna, olá, aluno, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arquitetura de Rede de Computadores. Trazendo a vocês nesta aula mais uma teoria, no qual nós falaremos um pouco a respeito das extêncios do Azure. Extêncios são nada mais do que elementos, símbolos, no qual a Azure criou para fazer determinadas ilustrações. Nos diagramas anteriores, nos módulos anteriores, eu até tentei criar algo relacionado aos elementos, às formas atribuídas principalmente a Cisco, foi o módulo anterior no qual nós vimos. Entretanto, eu não achei todos, até porque a quantidade é grotesca, seria o triplo, talvez até o quádruplo de elementos que nós temos lá em comparação ao Azure. Mas, como a Azure ela possui esses elementos já mapeados pela Microsoft, eu resolvi trazer para que vocês tenham uma tabela, para que vocês tenham uma lista, vocês entendam o que é cada uma dessas extêncios ou símbolos, elementos, como vocês optarem em chamar, e qual é o seu papel, ou em que aspecto ou quando eu devo fazer a utilização. Então é uma mini tabela que contém basicamente as classificações, se assim a gente pode dizer, ou melhor, as categorias, e os exemplos, que nada mais são do que os elementos, as ilustrações condizentes aos seus nomes. E geralmente os nomes já diz em específico para que serve ou aonde que se utiliza. Então, na segunda linha, na primeira coluna, nós temos o grupo que se chama Desenho do Azure. E aqui, basicamente, é algo que você vai usar para 99,9% dos diagramas. E são determinados símbolos padrão, se assim a gente pode dizer. Então, sempre haverá rótulos, sempre haverá numerações, principalmente para coisas no qual você quer mapear início, meio e fim, ou determinados equipamentos. Então, você vai usar os rótulos, e esses rótulos você serve para identificação. Basicamente, onde começa algo, onde termina algo, mas principalmente para numerar determinadas etapas. Tem o retângulo, que seria a caixa principal, basicamente onde fica atribuído todos os demais diagramas, todos os demais elementos. Não é algo que separa, de repente, dependendo do diagrama, algumas casas. Tem as linhas de ramificações, isso daqui a gente viu uma parte na aula teórica no início do módulo. Então teve o exemplo no qual foi mostrado os racks, foi mostrado os data centers, e as ramificações elas foram utilizadas ali para entender aonde começa, que seria o pai, e aonde estende as ramificações, seriam os filhos, os netos, e aí vai. E obviamente temos as setas, que nada mais são do que as setas de ligações, e isso daqui é imprescindível, Isso daqui é uma premissa, toda a diagramação ela tem isso, então é por obrigatoriedade. Então, esses elementos são classificados como desenho do Azure, beleza? Aí nós temos um outro grupo que se chama IA do Azure, mais Machine Learning. Nada mais são do que elementos, símbolos, que representam serviços de chatbot, serviços de IA, serviços de cognição. Então, se por um acaso você diagramar algo e você vê que tem relação, às vezes é uma integração que faz com IA e etc., você tem um ícone específico para usar, para fazer menção a essa etapa. Daí nós temos o próximo tópico, ou o próximo grupo, e é os serviços de aplicativo do Azure. Então nós temos primeiramente a aplicação CDN, temos também os certificados, temos os domínios de serviço e temos os serviços de aplicação. Esses também são bem importantes, principalmente quando se trata de web,
quando se trata da parte web, eles são bastante utilizados. Daí na próxima categoria nós temos a computação do Azure, também são representados por outros 4 elementos. Nós temos os discos, temos a aplicação de função, a definição de imagem e máquina virtual. A máquina virtual bastante usada também em muitos contextos. E mais abaixo temos outros grupos. Temos os containers, que aí nós temos os containers de registros, de clusters, de app services e de Kubernetes services. Eles também são bem usados, se bem que fazendo um adendo de todas as diagramações, independente de serem arquitetura, de serem infraestrutura ou topologia, este último elemento eu nunca vi sendo usado. Então, se vocês até souberem de algum exemplo que contenha esse elemento, me mandem porque eu quero dar uma analisada também, beleza? Bom, próximo grupo, obviamente, é o de banco de dados. Isso não poderia faltar, ainda mais na era atual. Temos muita coisa via banco, muita coisa em nuvem. Então, nós temos o Azure SQL VMware, nós temos o Azure Cosmos Database, temos Data Factory e Virtual Clusters também, ícones bem específicos. E até fazendo adendo, se vocês compararem esses ícones com os ícones do módulo anterior no qual nós vimos sobre a Cisco, vocês vão ver que o desenho em si ele é melhor, ele é mais ilustrativo. Vocês vão reparar que, de certa forma, o gráfico deles é mais exemplificado, você consegue ter uma diferenciação maior entre esses elementos e eles são coloridos, né? Diferente da Cisco, que basicamente 99,9% é tudo azul. E muitos dos elementos, eles são bem semelhantes. Então, se a gente entrar lá, por exemplo, em Cisco roteadores, existem inúmeros roteadores que são as bolachinhas lá e muda um negocinho ou outro, né? Então, quase que imperceptível. Já aqui, vocês observam que os elementos eles são muito diferentes um do outro. E isso facilita bastante. Principalmente para quando você não sabe de cor, você olhar o elemento e conseguir achar para pelo menos saber o nome e ver se tem relação com o que precisa, beleza? Dando continuidade, temos mais um grupo que é o Azure DevOps, que aí tem a aplicação de Insights, Azure DevOps, DevTest Labs e Lab Services, né? Aí, fazendo semelhança DevTest Labs e Lab Services, tecnicamente seriam os mesmos ícones, porém, a diferenciação de cor muda no cilindro, né? Vamos colocar assim um nome para este elemento, né? É um cilindro de vidro aí como se fosse uma experiência, então por isso que dá relação a labs. Então, de bater o olho a gente vê, apesar de serem o mesmo elemento, por conta da cor ser diferente, a gente já vê que é mais fácil de assimilar. Novamente, diferente da Cisco, que é tudo muito semelhante. Aí nós temos mais abaixo um outro grupo que se chama Azure General. E aí nós temos o Bug, que é uma espécie de uma baratinha, um besourinho, se assim a gente pode dizer. Temos o Source Group, Log Streaming e Download. Também são bem importantes aí na usabilidade de diagramação sobre Azure. Temos o Azure IoT, que seriam hubs, assinaturas de grade de eventos, aplicativos da central de IoT e aplicativos lógicos. Aqui são coisas mais específicas, mas vou tentar, não prometo, trazer algumas opções, né, alguns modelos para a gente criar a 4 mãos. Tomara que eu consiga pensar, arquitetar alguma coisa que utilize esses elementos para vocês entenderem. E lembrando que para a Azure a gente tem também muitas coisas a serem vistas e vou tentar trazer aqui um pouquinho de cada, alguns contextos de topologia, alguns contextos de arquitetura, alguns contextos de infraestrutura, mas fazendo a ressalva,
se for fazer todos os exemplos possíveis, imagináveis, todos os cenários hipotéticos, vai ficar uma vida nesse modo. Não é isso que queremos. Vamos aprender a absorver o essencial, fazer com que vocês tenham o conhecimento para conseguir aprimorar, para conseguir praticar a parte. Isso é importante, para que a gente possa avançar com o nosso conteúdo, tá bom? Bom, mais adiante temos a identidade do Azure, que aí seria registros de aplicativos, Active Directory do Azure, a governança de identidade, grupos. Isso daqui já cabe mais a parte interna do sistema, né? Então, quando você usa o Windows lá, tem governança, tem grupos, registros, e o próprio Active Directory lá, então já envolve mais algumas coisas sistêmicas. Aí temos a integração do Azure, catálogo de dados do Azure, tópicos de grade, barramento de serviço e retransmissões. Bom? E não para por aí, temos mais alguns grupos abaixo aqui. Então tem a governança e gerenciamento do Azure, que tem a medição, contas de automação, provedores de serviço MAP do Outlook, monitor. Próximo grupo de migrações do Azure tem o Databox Edge e o Databox. E aí eles são diferentes também. Apesar de os nomes serem semelhantes, os ícones são bem diferentes, né? Os elementos. Temos a rede do Azure. Aqui já é algo que a gente provavelmente vai usar bastante. Então nós temos os balanceadores de carga, temos os Express Router Circuits, as interfaces de rede, os inspetores de rede. Temos considerado, né, outros elementos como Azure Other, que aí entra os elementos de firewall, de destination, de pools instâncias e de IP de grupos, tá? Isso é variado. Além desses, existem mais alguns, mas isso aqui é tecnicamente os mais importantes. Temos a central de segurança, que nesse caso são cofres de chave, Azure Sentinel, temos as atualizações de segurança estendida e também temos a central de segurança da Microsoft Windows. Dependendo da diagramação que você fizer, cabe bastante usar alguns, não um em específico, mas alguns desses elementos aqui. E aí, por fim, nós temos o último grupo, que é a Azure Storage, que aí envolve também algumas coisas pertinentes a dados, como compartilhamento de dados, repositório de Data Lake, arquivos do Azure Net App e armazenamento de contas, tá bom? Esses são alguns dos elementos, tá? Então, se vocês abrirem o drywall, deixa eu fazer o seguinte aqui. Se vocês minimizarem aqui ó, o menu geral, podem até fazer a configuração para dar continuidade já nas próximas aulas. Vem aqui abaixo no canto esquerdo inferior, no botão mais formas, beleza? E aí, nós sabemos que tem os grupos aqui, ó, grupo padrão, grupo de software. Temos aqui, ó, grupo em rede. Nós tínhamos habilitado o Cisco, então até para não pesar o teu navegador, de repente o computador não é tão bom, desmarca Cisco, não vamos utilizar por agora, a não ser que tu queira manter habilitado aí para praticar ao decorrer dos dias e etc, mas aí é critério seu. E marca a opção Azure, beleza? Então provavelmente ela vai estar desmarcada. Tu marca a Azure aqui, ele dá até um preview dos elementos, como que é. Então só uma passada de olho aqui, uma pincelada. Olha a diferença dos ícones que nós estávamos usando, dos elementos em si, a maneira que era desenhada, né, em relação à qualidade do desenho e etc, para o Azure. Por que que muda? Porque é uma tecnologia mais recente, então, obviamente, né, não evoluiu apenas a tecnologia de rede, de infra, etc, mas parte de design, então as imagens acabaram melhorando, efeito visual e etc. Por isso que esses ícones aqui eles são mais agradáveis, tá? Mas não perdendo o foco aqui do intuito principal, marca a opção Azure aplicar, beleza? E aí você vai achar que vai habilitar apenas um menu, mas na verdade não, vai habilitar
Alguns. Da mesma forma da Cisco. Beleza? Inclusive, tem mais do que o da Cisco, se eu não me recordo mal. Aí segue o mesmo processo. O botão direito do mouse, traduzir para português, para não ter dificuldade de achar determinados menus, determinadas relações de elementos. E aí aqui a gente vai começar a fazer aqui alguns exemplos a 4 mãos. Bom, de resumo é isso, não quero me estender tanto, era mais para passar a vocês um conteúdo no qual vocês podem usar como base, então eu vou tentar deixar um print, um arquivo, um documento sobre isso daqui para vocês fazerem um download, beleza? E a partir da próxima aula nós damos início com o nosso primeiro exemplo criado a 4 mãos sobre alguma atividade voltada a esse assunto do Azure, tá bom? Não sei ainda se será algo voltado à arquitetura, se será algo voltado à infra ou será voltado à topologia, mas tenha certeza de que já começará a parte prática. Então, espero que vocês estejam ansiosos, que vocês sejam empenhados, assim como foram no modo anterior, e que aguardem as novidades que vêm por aí. Fique com Deus, Jesus abençoe a vida de cada um, a família de cada um e até breve.